Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhuma, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! O Inter que joga contra o Corinthians lá em São Paulo e a gente vai passar pelos cenários, tá, seu Maurício? Tô nessa barca na Gaúcha. Tu tá na Rádio Gaúcha, transmissão, acompanhem com a gente. O que acontece com o Inter? Ganhou o primeiro por 2-0, então tá classificado com qualquer vitória, com qualquer empate e até com derrota por um gol de diferença. Por isso a gente tá falando da vantagem grande do Inter aí. A decisão vai para os pênaltis por derrota com 2 gols de diferença e o Inter está eliminado com derrota por 3 ou mais gols. Ou seja, é para estar bem tranquila a vida do Colorado. É muito improvável. Você foi indo em ordem decrescente de possibilidades, né? A menor de todas é o Inter tomar 3 de diferença e ficar fora. Bom, vamos chamar o Matheus Trindade, que está em São Paulo, vai acompanhar o jogo de lá. E aí, Matheus, traz as informações coloradas pra gente. Boa tarde. Tudo bem ali, seu Maurício? Boa tarde para todo mundo. Aí estamos em frente à Neoquímica Arena, sol brilhando, 27 graus temperatura, mas aquele trocadilho que o repórter gosta, né? Vai esquentar hoje à noite mesmo, 8 horas para Inter e Corinthians. E olha, o Inter tem um problema grande pro jogo de logo mais, a ausência do volante Vijagra. Ele acusou nos últimos dias fortes dores na coxa esquerda e até não treinou com o restante do grupo e não viajou com a delegação aqui para São Paulo, tá fora do duelo de logo mais domingo também no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras também aqui em São Paulo. E aí, a tendência maior é a utilização de 3 zagueiros, com o Juninho entrando na vaga do Vijagra e aí o Bruno Gomes sendo empurrado pro meio campo. A gente vai mostrar no nosso campinho essa provável escalação colorada para vocês terem uma ideia melhor desse provável time do Inter. Dá uma olhada aí, ó. Matheus Cunha segue no gol, Vitinho na direita e a zaga deve ser com o Mercado, Maripan e Juninho e Matheus Bahia na esquerda. O Bruno Gomes vai pro meio no lugar do Vijagra, junto dele o Bruno Henrique, Carboneiro e Bernabei e o Alan Patrick como aquele falso 9. Olha, a expectativa é de casa cheia aqui na Neoquímica Arena. A ideia é de 43 mil torcedores, todos os ingressos vendidos pro jogo de logo mais. Lembrando ali, seu Maurício, pessoal que tá nos acompanhando, 8 da noite, a bola rola pra Inter e Corinthians, valendo essa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Alice. Perfeito, obrigada, Matheus. Direto de São Paulo, acompanhando o Inter com esse super desafio de hoje. Desafio que se torna maior sem o Vijagra. O que faz sem esse jogador que é importante? O Vijagra hoje é o jogador mais regular em alta do Inter. Aquele cara que tira nota 7 ou 8, 7 ou 8, ele não vem pra 6 e não vai a 9. Não tê-lo é um problema. Como é que o Inter deve resolver? A boa intenção, ter um terceiro zagueiro para lidar com a bola aérea ofensiva de um Pedro Raul, que é um cabeceador que o Corinthians vai botar no campo. Vai 3 zagueiros, bola no alto. Qual é o risco? O risco é que se o Inter vier muito para trás, ele instala o Corinthians no seu campo e aí o Inter fica proibido de errar defensivamente porque não tem saída para o ataque. Então, boa sorte à noite para os vermelhos. Colorados, anotem tudo que o seu Maurício está dizendo aí. Ele vai para a sala de redação. Resposta. Amanhã a gente vê a resposta. Ele vai para a sala de redação, para a Rádio Gaúcha, a gente fica junto. E eu brinquei de anotar o que o seu Maurício disse, mas continuem anotando logo depois do intervalo, porque a gente vai trazer um manual de sobrevivência para os colorados de hoje. O que significa? O que precisa fazer? Como é que vai fazer para voltar classificado? O Globo Esporte já volta. Vamos voltar a falar de Inter agora, gente, das decisões da semana na Copa do Brasil. O jogo é contra o Corinthians, é hoje, vale vaga nas quartas de final. Os cenários a gente já apresentou. Agora, para sair com vitória de Itaquera, para classificar com tranquilidade, o Inter vai ter que seguir algumas regrinhas. Encarar um grande adversário em um ambiente de pressão requer muitas estratégias. No caso do Inter, não será uma tarefa fácil, mas a literatura, ela pode ajudar a encontrar referências. No manual, a primeira regra é clara: nunca pare na zona de conforto. O resultado de 2-0 conquistado no Beira-Rio é importante, mas ainda não garante a classificação. É sempre muito difícil jogar na Itaquera, é sempre muito difícil jogar com o Corinthians.
e não dá para sentar nesse resultado. Quem ajuda a entender o presente já viveu esse cenário no passado. Daniel Franco, hoje técnico do Pelotas, era o lateral esquerdo no título de 92, quando o Inter eliminou o Corinthians no mata-mata. E a experiência indica: se optar só por se defender, o Colorado pode atrair perigo contra si mesmo. Não dá para fazer desse resultado adquirido em casa e tentar segurar somente em cima desse resultado. Tem que também procurar jogar, tem que procurar atacar o Corinthians. Só que explorar o território inimigo também exige alerta. Porque vai estar lotada a Arena Itaquera, a torcida do Corinthians está fazendo uma mobilização e é uma pressão muito grande, muito forte, que vai ser exercida contra o gol do Inter desde o começo do jogo, isso eu não tenho dúvida. Diante dessa pressão, o jogo de ida pode servir como lição. Em casa, o Inter segurou o ataque paulista e soube aproveitar os espaços. Jogar por daqui a pouco uma escapada do Bernabé, do Carboneiro. O Inter ele tem que repetir, o Pesolano tem que repetir a estratégia que deu certo contra Flamengo e contra Corinthians. Vamos ter que ir com a cabeça muito firme, muito consciente de lo que vamos enfrentar e muito forte mentalmente. Se abrirmos no manual o capítulo Estatísticas, a matemática joga a favor dos gaúchos. Na história da Copa do Brasil, o Inter nunca foi eliminado quando venceu o jogo de ida por 2 ou mais gols. Mas esse histórico ele também serve para evitar possíveis armadilhas, já que do outro lado o Corinthians também já se mostrou capaz de reverter desvantagens. Na edição de 2023, os corintianos repetiram o milagre 2 vezes. Reverteram o 2-0 contra Remo e Atlético Mineiro, garantindo as classificações nos pênaltis com o apoio da torcida. Mas em um clássico deste tamanho, a rivalidade supera números, tática. O assunto arbitragem virou polêmica nos últimos encontros, se tornando um desafio extra. O Inter tem que ser uma equipe que não se preocupe com a arbitragem. O Inter tem que ser uma equipe que se esteja preocupado somente em desenvolver o seu melhor futebol. Se o Inter seguir a risco o manual, ele não apenas sobrevive ao confronto, como também segue vivo na luta pelo título da Copa do Brasil. Vamos começar com a Helena Brum falando lá de Guarulhos com o Felipe Duarte, que vai falar sobre o Internacional. E Felipe, o Corinthians está mobilizado, torcida, pressão na arbitragem e o Inter sem o Vidagra. Como arma o time Paulo Pesolano a partir de agora? Essa é a principal questão, né, André? Eu vou te pedir licença pra gente começar falando do assunto do patrocinador Master, porque é uma informação que a gente apurou agora há pouco. Recebi detalhes sobre isso, André, e talvez seja grande novidade, porque o Inter vive e não esconde de ninguém uma dificuldade financeira, inclusive com a questão judicial envolvendo, né, a dívida de Delcir Sonda, o bloqueio de 11 milhões e meio de reais, que de certa forma atrapalha o Inter na busca por reforços. E a informação é de que o Inter fechou um patrocinador Master pontual, de forma pontual inicialmente, em princípio, para esses 2 jogos em São Paulo. Hoje à noite, 8 horas, contra o Corinthians na Copa do Brasil, e domingo, 4 da tarde, quando vai enfrentar o Palmeiras também aqui em São Paulo. A informação é essa, é um patrocinador de forma pontual, na altura do peito da camisa, naquele espaço que está vazio desde janeiro, quando o Inter rescindiu o contrato com a antiga patrocinadora, com a Alfa. Há uma leitura muito criativa da parte do marketing do Inter, de que a partir de agora, até o final do ano, é muito difícil de conseguir um patrocinador que aceite, né, fechar um patrocínio agora por esse prazo, por 6 meses. Então, se fecha para esses 2 jogos, onde o Inter vai ter uma exposição de marca, entra um dinheiro interessante, até não consegui confirmar o valor que vai ser recebido, e também não quiseram me falar a marca que vai ser estampada, mas há uma garantia, André, que não vai ser uma bet, não vai ser uma empresa de apostas. É uma marca global que vai ser estampada na camisa do Internacional, inicialmente nesses 2 jogos. E é uma oportunidade de marketing / econômica, financeira, porque com esse dinheiro o Inter pode ter fluxo de caixa, seja para pagar algumas pendências, algumas questões do dia a dia, como também até mesmo fazer alguns investimentos.
Um deles, o Inter busca ainda a contratação do centroavante, do Alex Arce, junto ao Independente Rivadavia. Então, essa informação de momento envolvendo os dois jogos, Corinthians e Palmeiras fora de campo, mas também em campo, né? A marca vai estar na camisa do Internacional. Sobre a escalação, a grande dúvida é qual vai ser o substituto do Vijagra. Eu diria, tô colocando 3 possibilidades, viu, André? 3 variações que o time pode sofrer dependendo da escolha do técnico Paulo Pesolano. E, obviamente, o Inter treinou em Porto Alegre, algumas variações foram trabalhadas aí na capital, mas a decisão vai ser comunicada aos jogadores numa palestra que está agendada para hoje à tarde, aqui na concentração do hotel do Inter em Guarulhos. E falo do saguão do hotel. Que alternativas são essas? Paulinho seria mais viável porque não mexe na estrutura do time. Paulo Pesolano conseguiria repetir o mesmo time que jogou contra o Flamengo, contra o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil, a mesma estrutura, só tirando o Vijagra e colocando o Paulinho. É bem verdade, o Paulinho não tem a mesma característica de marcação do Vijagra, quem sabe o Bruno Henrique ficaria um pouco mais resguardado, sendo esse primeiro homem, e o Paulinho um volante mais de caça. Essa é a primeira alternativa. A segunda, um terceiro zagueiro. A possibilidade que já foi aventada pelo Pesolano na entrevista coletiva pós-jogo, quando ele fala, preocupado com a bola aérea do Corinthians, em colocar o Juninho, que até entrou no segundo tempo, né, no Beira-Rio, na vaga do Vijagra. Então o time ficaria com Mercado, Maripan, Juninho, e o Bruno Gomes deixa de ser o ala, o lateral direito, para virar o volante. Então o substituto do Vijagra nesse momento seria Bruno Gomes ao lado do Bruno Henrique. E uma terceira via, que a gente não descarta, é a entrada do Brian Aguirre, que não foi negociado com o Rosário Central, o clube argentino realizou exames médicos, não quis fazer o investimento, o Aguirre foi reintegrado, está com a delegação, é um dos 25 jogadores do Inter relacionados para esses 2 compromissos aqui em São Paulo, e se o argentino for o escolhido para ser postado na lateral direita, o Bruno Gomes vira volante, ao lado do Bruno Henrique. Então são as 3 alternativas, Paulinho, Juninho ou Aguirre. Uma delas vai ser escolhida pelo Paulo Pesolano para começar a partida de hoje à noite, 8 horas contra o Corinthians. São alternativas, são questões que o Pesolano terá que resolver. Aí a gente tem na tela, né, para quem nos acompanha no canal de Gaúcho Esportes no YouTube, as alternativas, os posicionamentos dos jogadores do Internacional sem o Vijagra para o jogo de hoje contra a equipe do Corinthians, 8 da noite, lá na Arena do Corinthians, lá em Itaquera, na zona leste da capital paulista, pertinho de Guarulhos. Por isso o Inter, né, está hospedado em Guarulhos, porque o deslocamento é bem mais tranquilo, digamos assim, do que seria se estivesse hospedado, né, por exemplo, na zona sul de São Paulo, em outra região da capital paulista. Então o Inter está muito perto do local da partida, né? Uma região ali que também é muito próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Bom, Felipe, e do outro lado tem um Corinthians muito mobilizado, né? Com questões, mesmo que tenha desfalques, né? E desfalques importantes, de jogadores fundamentais, digamos assim, para a equipe corintiana, a equipe do Fernando Diniz, mas conta especialmente com o apoio das arquibancadas, a pressão de jogar em casa para tentar, né, quem sabe reverter essa vantagem do Inter ou ao menos estender para uma disputa de penalidades. E o que impressiona, André, é que com todos os torcedores do Corinthians que a gente conversa, até de forma informal, seja motorista de aplicativo, pessoal que trabalha, né, nos hotéis, quando reconhece que a gente é gaúcho, fala, o Corinthians vai virar contra o Inter. Então existe uma mobilização, sim, do torcedor corintiano no imaginário, inclusive relembrando alguns mata-matas que o Corinthians reverteu contra outros adversários. De 6 confrontos de mata-mata, conseguiu reverter 5 deles, né? Chapecoense, Atlético Mineiro, enfim, são vários confrontos. Então é um Corinthians muito mobilizado. Desde ontem à tarde não há mais ingressos disponíveis e há uma projeção de mais de 40 mil torcedores no estádio do Corinthians, na Arena Corinthians. Capacidade máxima para 48, claro que tem aqueles espaços na arquibancada que vão reservados pela Polícia Militar para dividir os torcedores, mas o maior público dessa temporada, por exemplo, é 46 mil no clássico Corinthians e Palmeiras 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. É mais ou menos por aí, 44, 45 mil a projeção feita pela diretoria do Corinthians. Dentro de campo, o técnico Fernando Diniz segue com os mesmos desfalques, Yuri Alberto com uma lesão muscular, o Labiat com uma ruptura de ligamento, não joga mais nessa temporada, que é um meio atacante marroquino, e o Memphis Depay, depois da novela de renova, não renova, já está aqui em São Paulo, realizou exames médicos, vai renovar o contrato com o Corinthians, mas não fica à disposição para esse jogo de hoje contra o Inter na Copa do Brasil. O Corinthians corre para que o Memphis Depay fique à disposição para o jogo contra o Rosário Central na Libertadores, mas contra o Inter ainda não. E dessa forma a dúvida é sobre qual vai ser o homem mais ofensivo, o centroavante, né? O Pedro Raul parece despontar nessa corrida, ele que chegou a estar nos planos do Internacional,
e é um temor do Inter também em relação à bola aérea, né? Muita bola levantada na área desde a entrada do Pedro Raul, ainda no jogo do Beira-Rio. O Guinegão começou como titular, mas não foi bem no jogo de ida. E a outra alternativa é o meia inglês Lingard, que aí seria improvisado como um jogador mais ofensivo, fazendo mais ou menos o que o Alan Patrick tem feito no time do Internacional. Então, essas são as possibilidades, mas a tendência de momento eu diria que é Pedro Raul começar como titular, e aí um provável time do Corinthians teria Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, Breno Bidon e Garro, Caio César e Pedro Raul, ou as alternativas citadas, Guinegão e Lingard correndo por fora. Felipe Duarte acompanhando o Inter e Corinthians, duelo de logo mais pela Copa do Brasil, 8 horas da noite, claro, tudo passa aqui no Futebol da Gaúcha, meio-dia mais 16 minutos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!